fazem o socorro, o amparo dos nossos irmãos desencarnados que vieram conosco. Irmã se for mentora da casa, é o nome em que nós, em nome de todas as outras fraternidades, agradecemos a todas essas equipes espirituais que trabalharam por nós para que hoje nós corresse tudo certo na nossa alma. Maria de Nazaré, nossa mãezinha, agradecendo a doçura do seu amor, do seu carinho. Ela vai derramando agora sobre nós todo o seu amor, que vai tocando os nossos corações, onde os nossos corações vão ficando cheios de energia novamente. Do seu Pai azul, ela leva agora até o seu Filho tão amado, nosso Mestre Jesus, onde a gente agradece o seu Evangelho, os seus exemplos, a sua doçura e principalmente a sua verdade. E também por ter nos mostrado a porta estreita. Agora todos nós, de joelhos em espíritos, chegamos ao nosso Pai, o nosso o Criador de tudo e de todos, Ele que permite a gente retornar numa outra vida para repararmos os nossos erros, as nossas falhas e nos tornarmos pessoas melhores. Agradecendo por tudo que nós temos e também tudo que não temos. Agradecemos a Ele tudo que pedimos e o que não pedimos. Agradecendo pelas dificuldades que nos tornam mais fortes, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, enfim, por tudo que Ele nos proporciona. Com a oração do Pai Nosso, nós vamos abrir os trabalhos de hoje. Pai nosso que Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos novamente. Boa noite. A gente tem hoje o prazer de estar aqui, Perfeito. saímos dos nossos lares, né, das nossas casas, para ter uma gota de instrução, de ensinamento. Eu fui incumbido de falar sobre um tema que nos remete a vários questionamentos. Lei da destruição. Por várias vezes a gente, às vezes quando assiste a um noticiário na televisão, ou lê numa rede social, destruição provocada pelo homem, destruição provocada pela natureza, e às vezes a gente fica pensando, né? Por quê, né? Por que essa destruição? Tem um ditado muito popular que diz, né, que para fazer a omelete precisa quebrar o ovo, não é? É mais ou menos isso. Tudo que acontece é porque Deus está no comando. Então nós vamos tentar passar aqui hoje. Tá? Eu não fiz nenhum slide porque eu vou seguir o livro dos Espíritos.
abordar a questão das guerras, os flagelos da natureza, né, o desrespeito com a natureza, a violência, assassinato e a pena de morte. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso. É um tema pesado, né? Destruição. Mas ele é muito interessante, porque vou usar o exemplo das guerras. As duas grandes guerras, não vamos falar das guerras que existem, que houveram desde o início da humanidade. A humanidade sempre está lutando pelos seus objetivos, né? Orgulho, arrogância, egoísmo. Mas as duas grandes guerras trouxeram alguns benefícios. Alguém lembra de algum benefício que essas guerras podem, apesar da destruição, do sofrimento, das mortes? Na ciência, né, de tratar pessoas que foram atingidas. Exatamente. As técnicas de curar os queimados, o desenvolvimento acelerado das próteses. Nós tivemos em tecnologia, né, o avião a jato, a internet, na Segunda Guerra. Os Estados Unidos já trabalhou com um sistema muito parecido, que é a ARPANET, que era uma internet da época, isso em 1942, 43. Agricultura também, a indústria alimentícia também deu um boom também. Acho que a penicilina ela foi estudada após a Segunda Guerra, para tratar os enfermos da Segunda Guerra. A penicilina. Isso eu ia falar agora, né? Que a penicilina, né? Que é um antibiótico que foi criado, né? Para tratar, né? Nós temos também a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, porque quando os homens iam para as guerras, as mulheres iam para as fábricas fabricar, né, os artefatos de guerra. E isso tirou elas de casa. E isso foi desenvolvendo para que elas saíssem de casa, né? A mulher era vista como uma simples dona de casa, né? Então, são os benefícios, né? Apesar de todo o sofrimento que ocorreu. Então tudo o que eu vou falar aqui vai estar baseado no livro dos Espíritos. Eu tenho um livro dos Espíritos que ele é comentado, tá bom, gente? Ele é do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Então ele comenta todas as perguntas. Então ele fala, o que chamamos de destruição são processos que Deus usa sob a forma de progresso para tudo que existe. Nada no mundo se faz sem a permissão de Deus. Nada, gente, acontece. E Ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não for, sendo o Senhor a inteligência suprema, Ele não iria permitir que as coisas e os seres fossem destruídos. Se Ele não quisesse que houvesse as guerras, Ele não permitiria. Se Ele não quisesse que nós ainda matássemos os animais para comer, Ele não permitiria. Né? Então, Deus é um ser supremo que está controlando tudo. Ele acompanha, né, o desenvolvimento da humanidade. Por que os seres vivos se destroem reciprocamente? Por que um destrói ao outro? Há uma finalidade. E quem sabe mais do que nós todos reunidos é Deus, que nos criou para passarmos por esses caminhos. Tudo se deve transformar. As mudanças são constantes no palco da vida. As guerras, Deus as permite entre os homens ignorantes, pois tem muitas finalidades entre as criaturas. Agora, o livro dos Espíritos, ele vai começar a entrar num assunto assim, que eu acho que é muito interessante, né? Certas criaturas se assombram com os processos de destruição, as pestes, a fome, as guerras. Olha só que interessante isso aqui, olha que importante, ou melhor dizendo, né?
mas se esquecem que morrem muito mais seres humanos pelos vícios que muitas vezes são mantidos sob mito. Esse é o suicídio lento, porém é usado para igualmente educar as almas e despertá-las para a vida maior. Então, gente, quando a gente for falar, discutir destruição, não é só guerra, né? Revolta da natureza. Tem os nossos vícios também, porque a gente passa a entender da destruição interna, pessoal nossa, né? A gente se destrói. Né? Então, é importante a gente analisar isso. Como que a gente se destrói? Nós mesmos. Nós somos a pessoa que mais faz mal para nós, gente, somos nós mesmos. Ninguém mais pode fazer tanto mal do que nós mesmos. Somos nós que fazemos. Então, para a gente tomar cuidado. E vai ser explicado para frente uma coisa que a gente faz muito, que é o pensamento. Vou chegar lá. Continuando agora na questão 729. A primeira começou na 728, tá bom? 729. Destruição. A palavra que imprime na mente certo terror é apenas o nome de mutações necessárias. Percebe que ele trata, eles nos ensinam que a guerra é uma transformação? A destruição é uma transformação? Eu já tinha ouvido falar há muitos anos, mas depois isso aí não é mais, virou um mito, uma lenda, né? Vocês já ouviram falar que quando, vamos supor, aqueles incêndios florestais nos Estados Unidos, que é muito severo lá, né? Destrói casas, né? Morrem muitas pessoas, que depois a natureza se recupera e as árvores voltam melhor. Vocês já ouviram falar isso ou não? Não, mas o que eu estudei é mito, tá, gente? Só acontece isso num lugar no mundo, no Brasil, e é no Brasil, que é no Cerrado. No Cerrado, as plantas do Cerrado, as árvores do Cerrado, as raízes são muito profundas. Então, quando ela queima em cima, ela não sente quase nada. Ela volta ao normal, entendeu? Agora, as outras, eles vão sentir, sim. Tanto que no incêndio, né, numa destruição de uma floresta, muitos seres vivos morrem, né? Então, eu só estou passando porque essa transformação não é verdadeira, tá? Segundo o que a gente estudou. Vocês já ouviram falar nisso, né? Às vezes morre até bombeiro, né? Dá até dó, né? O bombeiro vai lá e morre. Então, o que diz? É uma mutação necessária, uma transformação necessária. Não há perda de nada. As mudanças são necessárias para melhor andamento da vida dentro da vida de Deus. A regeneração das almas é ponto de início a novos entendimentos. E, em muitos casos, para essa regeneração, é preciso uma dinamite em forma de dor, mudanças de vestes para o despertar do espírito. Lembra que Chico Xavier nos falou, não é pelo amor ou pela dor. São as duas situações que a gente vai ter que encarar os nossos desafios. Ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. É o que ele está falando aqui, né? Que às vezes a gente precisa ter. Tem aquele outro, vamos agora se apegar aos ditados, né? Depois da tempestade vem que é a calmaria, não é isso? Dá aquela tempestade, vento, depois vem a calmaria. Houve uma transformação, né? Aquela tempestade transformou aquela energia da natureza, então agora está mais calmo, né? Existem outros tipos de transformações, que são as transformações nossas interiores, né? Que é muito importante também, mas eu vou comentar mais para frente. Então, destruição é o sinônimo de renovação. Não, no entanto, não queiramos destruir para apressar a renovação. Então, se eu não mais respeitar a natureza, vai ser renovado mesmo, mas por que eu vou respeitar? Não é assim o entendimento, tá? Destruição é sinônimo de renovação. No entanto, não queiramos destruir para apressar a renovação. Esse ato não cabe a nós, gente. Cabe a quem? A Deus. Cabe a Deus. Se Deus quisesse, Ele fizesse assim,
falasse, eu não gosto mais da Terra, eu vou destruir o planeta Terra. Se ele fizesse assim, ele destruiria? Se ele quisesse? Sim. Ele é Deus do universo. Ele nunca vai fazer isso, mas se ele quisesse, ele não faria? Por que ele não faz? Porque tem misericórdia da gente. Cabe observar igualmente que somente a autodestruição não leva ao esclarecimento, porque a renovação pela morte pertence a Deus, que deu a vida física e pode tirá-la quando lhe aprouver. Não precisa nem falar, né? Que a gente não tem o direito, né? Então é o seguinte, como nós somos dentro do espiritismo, a gente sabe que o nosso espírito ele é eterno, né? Beleza? Nós somos eternos. Mas essa vida não está muito legal, então eu vou tirar minha vida agora para depois eu voltar melhor. Não, exatamente o contrário. Todo mundo sabe quais são as consequências. Então, repito aqui, cabe observar igualmente que somente a autodestruição não leva ao esclarecimento. A gente precisa renovar, a gente precisa passar pela destruição, a gente precisa passar pela mudança. Não podemos de forma alguma diminuir. É nesse sentido que o Senhor nos deu os meios de preservar a vida e métodos de conservação da saúde, para que as almas não saiam do corpo antes do tempo. Né? Eu sempre falo, a gente nasceu aqui e vai voltar para cá, vai morrer aqui. Esse trajeto aqui, que está já definido, cabe a gente escolher se a gente vai encurtar ou não, né? Dependendo do jeito que você conduzir sua vida, você vai diminuir um pouquinho, né? Os vícios, as vicissitudes, você vai diminuir. É o que está falando aqui. Podemos analisar quantas pessoas se entregam ao suicídio lento por meio dos vícios, que se dividem em inúmeras modalidades de desculpas que não convencem. Quem o faz responde pelo seu desleixo moral. É o suicídio indireto, gente. É uma destruição. Destruição, suicídio indireto. São os vícios, as vicissitudes, os vícios que a gente conhece, as drogas legais, as ilegais, o vício do orgulho, da arrogância, do egoísmo, do materialismo, são inúmeros vícios que isso, A prudência, como falou na aula de segunda, a imprudência, o trânsito em tudo, né? Sim, você acaba importando a sua existência, o que estava previsto. Estamos na época de destruição de velhos hábitos, para criar novos métodos de vida. Então, olha como a natureza é. 1%, eu vou dar um exemplo que depois eu vou explicar. 1% das espécies de aves, 1%, todas as aves, 1% das aves não botam os ovos nos seus ninhos. Eles vão botar os ovos nos ninhos de outros pássaros. Eles escolhem as espécies que os filhotinhos, o filhotinho mesmo, é menor. Então o que acontece? A hora que a mãe sai, a outra vai e bota o ovo e vai embora. Quando a outra chega, ela não percebe, ela vai lá e vai chocar os ovos dela, dos filhotinhos dela e dessas aves, que é 1% das espécies. Esses aí nascem primeiro. Aí eles nascem primeiro, aí a mãe alimenta, e a hora que os outros nascem, os outros já estão graninho e comem os outros. Então, olha mais, é a natureza. Nós estamos falando de destruição, Só que agora já foi percebido que as mães estão percebendo, os estudos científicos. Essas mães que quando chegam no ninho falam, nossa, parece que esse ovo não é meu, Está vendo a transformação? Leva anos, décadas, até centenas de anos, mas estão percebendo. Então a gente precisa olhar dentro do ninho e falar, nossa, esse ovo aqui não é meu não. Aí ela pega e joga. Gente, procurem isso na internet, tá? É uma importante que eu li. Essa é a renovação que a gente precisa passar. Então, quantos filhotinhos já morreram, para chegar nesse estágio,
velhos hábitos. A gente precisa destruir esses velhos hábitos. Repetimos quantas vezes forem necessárias, que respiramos o que pensamos, comemos as nossas próprias ideias e mesmo vestimos os nossos atos da vida. Todas as mudanças internas modificam a vida externa. Essa é que é a boa destruição que podemos falar em favor da humanidade. As grandes catástrofes, nossa, por que Deus permite, né? Furacão, tsunami, né? Em 2003 matou lá na Indonésia 300.000 pessoas. Por que Deus permitiu? Porque faz parte do que tem que ser feito, né? Deus sabe tudo. Então, as grandes catástrofes, guerras ou natureza dando sinais de revolta contra os homens, não é culpa de alguns seres humanos ou nações. Todos estão ligados ao que Deus quer para a gente. Certo? Somente os que estão fora disso são aqueles que têm pensamentos puros. Ele está dizendo aqui também que essa destruição de velhos hábitos e mudança são os karmas que ele está falando aqui, né? Dos karmas. Então, muitos daqueles da Indonésia, né, estão ligados ao karma daquele tsunami de 2003. Tá bom? Então, por enquanto, tudo certinho? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou passar agora para esse livro aqui que eu gosto muito, que é Um Terço da Vida, que é da irmã Citifo, que é a nossa mentora, né, do Vanderlei Oliveira. Só para a gente não ficar pensando nada um pouquinho. Então, Deus permite tudo. Então, se Ele permitir que o mundo vai acabar, Ele vai permitir. Como é que funciona? Ele age, gente. Deus age todos os dias. E nesse livro aqui, vocês vão ver. Está aqui, ó. Na atualidade, o nosso planeta passa por um processo muito complicado. A matéria mental, nossa mente, ó, porque falou mente, emitida pelos encarnados e desencarnados, na psicosfera astral mais próxima, forma uma camada espessa e tóxica. E esse lixo astral cria um ambiente propício para a cadeia reprodutora de micro-organismos poderosos e destrutivos que se multiplicam. Boa parcela das doenças no corpo físico, com causas ignoradas, sofre algum grau de influência dessas colônias microbianas. Então é o seguinte, depois eu continuo. Nós somos 8 bilhões, mais de 8 bilhões. Imagina quantas pessoas pensando como destruir o outro, com inveja, com orgulho. Essa energia, pensamento, vai para cima, né? Vai para a psicosfera. Então, a aura do planeta está tão densa que temos monstros energéticos com vida própria, produzidos pela matéria da culpa. A culpa, gente, a gente começa a se sentir culpado. Da mágoa, do interesse egoísta, da maldade e do medo, disseminando uma potente corrente bacteriana sobre todos os continentes. Se essas limpezas não forem feitas, possivelmente a existência humana na Terra estaria comprometida, não teria vida no planeta. Culpa de quem? Dos nossos pensamentos. A gente ia bloquear a energia da Terra. Ia bloquear. Então olha como a nossa mente é poderosa. Estamos falando de destruição. A Terra estaria comprometida, pois ao se emancipar à noite, a gente vai dormir, o espírito sai do corpo, em busca de alimento espiritual, que é essencial à nossa vitalização. A alma não teria como construir a energia da vida. Muitos não conseguiriam sequer sair do corpo se a camada astral continuasse desse jeito. Quem que faz tudo isso, gente? É tudo sob a proteção do Arcanjo Miguel e suas falanges guardiões. Quando acontece isso? Após o pôr do sol é feita a remoção desse lixo mental proveniente de bilhões de mentes ainda apegada às emanações grosseiras. A limpeza é feita no chamado período áureo
entre 19 e 22 horas, antes da grande maioria das pessoas dormirem, né? Eles parem do corpo. Aí vai explicando como é que é feita a limpeza, tudo. Então, olha a importância do que nós pensamos. E é a destruição. Então, Deus está agindo, gente. Ele age na reencarnação, né? A gente comete uma falha, volta para corrigir. As guerras, para que haja evolução, para que sintam, né? Porque nós vamos ver aqui, eu não quero mais jantar, quem são aqueles que entram em guerra? Como é moralmente ou espiritualmente essas pessoas? Entendeu? Está tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? A destruição é necessária em todos os rumos da criação de Deus, pois ela é o sinergismo que flui do próprio amor. E mais tarde isso poderá ser compreendido com mais profundidade. Se vem a dor para impulsionar o espírito para frente, né? Lembra, ou é pelo amor ou pela dor. Despertando-o, vem o remédio em várias outras modalidades de tratamento para regular essa dor, de maneira a nos dar esperança e não sermos impedidos de todo o trabalho. Eu me lembrei agora, vocês lembram que todas as vezes em que há uma tragédia, aqui eu vou falar aqui no Brasil, né? Angra dos Reis, Brumadinho, como o povo brasileiro se solidariza. Eu me lembro que foi feita uma campanha muito grande em Santa Catarina, mas não faz tempo. Era uma coisa assim que estava na hora já de dispensar as coisas, porque não tinha mais onde pôr as coisas. Isso é importante. Desperta o que nas pessoas? O senso, né, de ajudar o próximo. Aconteceu a tragédia com alguém, doeu em alguém sentiu para despertar. Isso na gente. Generosidade. Falando daquela hora que eu comentei dos karmas, né? Eu me lembro que tinha uma assistida nossa que vinha de sexta-feira, ela desapareceu um tempo, ela voltou, né? Aí eu falei, nossa, a senhora sumiu, né? Ela falou, estava, lembra do Rio Grande do Sul que teve recentemente agora, né? Ela falou, eu estava lá, fui voluntária. Eu fiquei 15 dias ajudando as pessoas, né? Inclusive trouxe 2 cachorros, né? Belezinha, né? Porque perde o dono, né? As pessoas morrem e não tem dono. E as minhas amigas não entendiam porque eu tinha ido lá no Rio Grande do Sul ajudar. Eles falavam que o povo lá é muito ignorante, que o povo muito metido. Eles não precisam de ajuda. Está vendo, gente? A gente nunca deve pensar dessa maneira. São os nossos irmãos. E a gente não pode pensar nisso. Né? É para despertar, né? Depois nós vamos ver lá para frente, eu vou usar esse exemplo de novo. É para despertar a solidariedade no nosso coração, né? E ajudar eles. E não essa. Quem somos nós para ajudar o povo gaúcho? Para quê? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Se a gente está ajudando, não é verdade? Então, se vem a dor para impulsionar o espírito para frente, despertando, vem o remédio e várias outras modalidades de tratamento para regular essa dor. Nós tivemos aí a penicilina, né, que foi o antibiótico que surgiu na Segunda Guerra. Por enquanto, a humanidade precisa da destruição mais acentuada para crescer. Quando ele fala isso, a gente analisa o seguinte: nós estamos um pouquinho longe ainda alguns países, né, gente? Porque a gente vê muitos países em guerra ainda, né, jogando bomba nas crianças, nos idosos, né? A gente ainda precisa evoluir bastante a nível humanidade, né? Então a gente precisa de uma destruição mais acentuada para crescer. E muitas vezes isso é um aguilhão que espanta os que não estão preparados. Em muitos casos, a natureza usa os próprios homens como os instrumentos. Não precisamos falar aqui que são esses alguns que querem, né, agir de uma maneira, invadir outro país, em destruir o próximo. Né? Então eles são usados como instrumentos para que possa haver essa mudança.
dominarem a mente e o coração dos espíritos encarnados, eles viverão em duro sofrimento, porque buscam a paz e o conforto em lugares errados. Deus, pelo amor que sente pelos seus filhos, lhes enviou o seu Filho maior, para lhes ensinar a amar também. E essa escola de amor, aberta por Jesus, já tem 2000 anos. Faz 2000 anos que a gente tem essa mensagem e a gente não entendeu ainda. E o que aprendemos? Sentindo o Mestre que os corações iam permanecer endurecidos, prometeu que enviaria outro Consolador, para que ficasse eternamente com o seu rebanho, e cumpriu a promessa, surgindo no cenário do mundo a doutrina espírita, como sendo a volta da luz, para educar e instruir a todos. Próxima questão: a necessidade da destruição. Entre os homens da terra há, por enquanto, necessidade de destruição violenta, porque eles ainda continuam com a dureza dos corações. E nessa situação, somente a destruição violenta pode acordar. Essa necessidade se enfraquece. Olha que, vamos prestar bastante atenção. Essa necessidade, de ter que agir para destruir, ela vai enfraquecendo à medida que o espírito desperta para o amor. É nessa direção espiritual que o Mestre nos comanda a todos, nos educando e instruindo na suavidade do seu amor. Com o crescimento espiritual do homem, ele vai deixando de servir de instrumento para a violência. E as guerras irão desaparecendo, por não coadunar mais com os sentimentos espirituais da criatura. A necessidade de matar desaparecerá à medida que o amor passar a comandar os pensamentos humanos. É quando a gente tiver condições, gente, de ter um planeta com uma evolução mental, espiritual e moral melhor, gente? Os planetas evoluídos não se fala mais em guerra, Não tem mais guerra, porque não tem sentimento de egoísmo, de orgulho, de arrogância. Tudo bem até aqui? Estamos nos aproximando do terceiro milênio, fechamento de ciclo evolutivo da humanidade, onde deveremos presenciar grandes acontecimentos e duras violências. Gente, isso aqui é o Livro dos Espíritos, 1857, tá? Apesar de ser comentado, mas ele é livro dos Espíritos. Então, ele já falava aqui do início do terceiro milênio, que é o ano 2000, Que a gente passou para o terceiro milênio. Onde deveremos presenciar grandes acontecimentos e duras violências, onde a natureza mostrará sua revolta. Estava certo o livro? A natureza se revolta. A natureza, o planeta, ele tem a sua energia também, ele sente. Então, se a gente não tratar bem o planeta, ele vai revidar, ele vai tentar equilibrar. Isso não é espiritual, é científico. A ciência tem uma teoria explicando que o planeta realmente faz isso. Então não é só a espiritualidade que fala sobre isso. O planeta é organismo vivo. É para a sobrevivência do planeta também, Então, vamos presenciar grandes acontecimentos e duras violências, onde a natureza mostrará sua revolta pelos desrespeitos a ela perpetrado pelos povos. Mas, como Deus é bondade, essa violência transformar-se-á em vida, de maneira a mostrar para todos os povos a sua luz imortal, clareando as consciências, de modo a merecerem a terra da promissão visualizada por Moisés e sentida pela sua capacidade mediúnica. A gente está mudando, A gente, o planeta Terra, está mudando de provas, expiação para regeneração. Só que essa mudança não é repentina, gente? Não é uma coisa que de um dia para o outro, quem não serve mais para ficar no planeta vai embora, quem serve continua, não.
missão vir para que os povos venham, tenham uma última chance. Tá certo, gente? Até aqui tudo bom? Querem parar para tomar uma água no banheiro? Dar o almoço? Pão de A queijo. sua aula hoje é bem difícil, né? Se tiver pão de queijo. Tem que aceitar a guerra é difícil, né? Então. E é um assunto, assim, muito complicado, né? Eu duro que a gente acaba tomando partido, né? Sim. E não é bem assim as coisas. A gente tem que lamentar, fazer oração, né? Essa semana a gente estava conversando em casa, não querendo sair do seu assunto, só que depois a gente fala isso, né? A gente estava falando exatamente de guerras, né? A gente pensa em mãe, criança, como você falou. A gente pergunta, que lado está Deus, né? Que um fala, oh meu Deus, o outro fala, oh meu Deus, né? Você entendeu? Eu entendi. Assim, eu estou dizendo que essa hora é muito difícil, né? Porque você fala, a guerra é para a gente evoluir, mas é tão difícil, né? Assim, desculpa. Não, Fugiu do isso seu que você assunto. falou foi importante, que eu vou adiantar um. Eu ia entrar no assunto aqui. Mas é assim que está passando aqui, né? Você está me passando, eu estou te devolvendo. Desculpa. Eu já falei, acho que na aula aqui, já falei na preleção, mas eu estava numa padaria, né? E na hora de pagar, tinha uma mulher na minha frente, no caixa, para pagar, né? E o dono da padaria estava transtornado, gente. Estava transtornado. Ele falava assim, foi na época que Israel invadiu Gaza, né? A faixa de Gaza. Ele falava, a moça que estava na minha frente, não, tem que pegar esses terroristas, esses muçulmanos, tem que cortar a cabeça de tudo, tem que fuzilar, que não sei o quê. Nossa, eu senti até energia ruim já, né? Já morreu na hora ali. Não, se você falou para uma frase, a gente acaba tomando partido. Aí chegou minha vez, eu falei, vai parar de falar, né? Ele continuou, você não acha que tem que pegar, soltar uma bomba e matar todo mundo? Então, como é que a gente tem que parar e tentar, né? Aí veio na hora que eu falei assim, ó, você imagina de um lado Israel, do outro lado os palestinos. Jesus aparece bem no meio. O que Jesus faria? Ele olhou assim pra minha cara e falou, esses caras devem ser evangélicos, né? Aí eu paguei e fui embora, beleza, eu falei, quieto, olhando assim, né? Serviu de alguma coisa, ele vai refletir. Não, ele vai refletir. Ele vai refletir. Agora eu não fiz mais porque não deu mais tempo. Sabe aquele. Vou mudar um pouquinho disso. Quando liga aqueles números, liga o dia inteiro pra gente. Compra, não sei o quê, blá. Aí antes eu punha a opção 2, que é falar. E xingar. Eu falei, não tá certinho. Aí eu comecei a falar, Jesus te ama. Jesus te ama, zica. Aí uma penúltima vez, eu perguntei o nome, a pessoa falou, Patrícia. Eu falei, olha, o mal que você faz, você está recebendo em dobro, né? Eu falei para a moça. Ela não desligou, porque normalmente desliga, né? A moça falou assim, são 2:30 da tarde, você dando lição de moral para mim? Abre uma conta no Instagram de autoajuda e ajuda as pessoas. Eu pensei, mas para um pouquinho, a pessoa está me dando golpe. Aí eu falei assim, mas a conta chega. Ela pegou e desligou. Beleza, foi a penúltima. A última vez eu tive sucesso. Acho, né? Eu falei assim, aí eu falei, né, o mal que você faz, volta em dobro. Aí era um homem, um moço, assim. Ele falou assim, mas pode me explicar melhor isso que você está falando? Quando a gente faz mal para o próximo, depois a gente vai chegar lá no plano espiritual, vai ter que acertar todas as contas do que está fazendo, né? Aí ele falou assim, você conhece, gente, como é que é o nome do ladrão que morreu do lado de Jesus na cruz? Barrabás. Não. Barrabás foi o que foi. Dimas. Dimas é o bom ladrão. O outro não é. Dimas. O cara falou para mim, você conhece? Já ouviu falar de Dimas?
Pode ser que ele estava me enganando, né? Mas é uma transformação. Sim. Né? Não sei, quem sabe. Que a gente mudar, né? E o da padaria também, você ajudou. A padaria está fechada. Agora não abriu mais. Não sei se Oi, não era para falar de padaria. Eu sei qual padaria é. Oi, está gravando aqui, né? Mas tem um monte de padaria que fechou. A Não padaria. era em São Paulo, quando você trabalhava em São Paulo? É em São Paulo, né? Você me contou Não isso. é de Piracicaba? Eu morei em São Paulo, lá na Santa Cecília. A padaria lá na Santa Cecília. Aqui fala um pouquinho sobre os animais, mas eu não vou nem entrar muito porque ele só fala assim que, né, a matança dos animais para alimentação é diferente de você matar por prazer, né? Porque naquela época, no século XIX, matavam muito por prazer, né? Até hoje ainda fazem isso, né? Caça esportiva e tal. Esse é condenável, né, de acordo com o livro dos Espíritos. Destruição sem utilidade, questão 735. Aquele que destrói sem utilidade está assumindo compromissos, de maneira a comprometer o seu próprio futuro. A reencarnação ser-lhe-á instrumento que o fará sofrer as consequências que fez de mal. Aquela historinha do Chico da Cesta Básica, eu já contei 10 vezes, mas vou contar de novo. Ele no centro espírita, estavam distribuindo cesta básica, uma mulher pegou, guardou no carro e ela entrou na fila de novo. Aí falaram para o Chico, Chico, aquela senhora ali já pegou a cesta. Aí o Chico, né, paciente, né, falou, calma, que ela devolve na próxima encarnação. Ela devolve a cesta na próxima encarnação. Né? A gente destrói, a gente age, a gente faz o mal, lei da ação e reação. É o que vai acontecer. Então a reencarnação ser-lhe-á instrumento que o fará sofrer as consequências do que fez de mal. Não obstante, a bondade de Deus é tão grande que ainda assim provê suas necessidades nos caminhos que trilharam, dando-lhe forças para o resgate dos seus delícias. Lembra que eu falei que a humildade é um atributo de Deus. Se ele quisesse destruir o planeta, ele destruiria, mas não, ele nunca vai fazer isso. Né? Ele permite que nós tenhamos a oportunidade de resgatar e ninguém vai ficar para trás. Tá certo? E agora está passando a novela Jesus. Tá passando? 7. Canal 7. Na Record. A Record, né? A minha mãe começou a assistir, desculpa, te cortando. Não estou coitando. Ela então começou a chorar quando começou a matança. O que fizeram com Jesus? Filha, eu não conseguia assistir. Mamãe, série espírita há quanto tempo? Mas eu não consegui, é muito triste o que fizeram com ele. Aí depois eu fui acalmando ela, porque agora ela está seguindo. Flagelos destruidores, questão 737. Já falamos muitas vezes que a natureza responde, quando ferida pela ignorância humana, ou por interesses pessoais. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. Podemos mencionar algumas, como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima. Muitos foram ainda as guerras, pestes e fome que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. E pelo que notamos, por aí vem mais flagelos, pois os seres humanos não esquecem a cisânia, né, o conflito entre as nações, que se estende cada vez mais por egoísmo e orgulho. E tem até hoje, né, gente? São várias guerras acontecendo no planeta nesse exato momento. A destruição é, pois, uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Somente a dor, no estágio em que se encontram os povos, pode abrir os olhos de todas as criaturas da Terra. Esses acontecimentos bruscos parecem calamidades. E muitos perguntam, lembra que eu falei? Por que Deus permite isso? Mas se esquecem de que são os próprios homens que pedem esses acontecimentos pela sua conduta. Prestem atenção. As mentes vibram em faixas negativas, pedindo
seguindo acontecimentos da mesma ordem. Não são as mãos humanas que estão fabricando bombas e enchendo os paióis e mais paióis desses instrumentos de matança. Eu vou repetir: as mentes vibram de baixas negativas. Muitos dizem que são poucos os que fazem parte dessa indústria da morte, que eles é que deveriam sofrer as consequências. Então é o seguinte: eu estou em casa, eles estão lá guerreando, o problema é deles. Mas onde está a minha mente? Está dizendo aqui, então presta atenção. Onde está a minha mente? O que eu estou fazendo? Eu estou vendo a guerra acontecer, então eu vou, nossa, tomara que aquele povo acabe com o outro. Aquele povo tem que sofrer. Tem que acabar mesmo. Tem que acabar com aquele povo. Não. O que a minha mente está fazendo? Orando para que acabe a guerra, para que acabe o sofrimento, a fome. Então, olha que importante. Então, a gente diz, mas eu não estou na guerra, não é problema meu, mas eu estou pensando, estou criticando, estou falando, né? Eu estou vibrando, eu também tenho a minha parcela de culpa. Então, entretanto, falham no raciocínio, porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de orgulho, de brutalidade ou similar se acoplam aos pensamentos dos cientistas e guerreiros. Então, a energia negativa é tão grande que a gente fortalece aqueles para fabricar uma bomba mais letal, para fazer uma bomba mais mortífera, um gás mais mortífero. Então a gente está contribuindo. Enfim, pela lei da sintonia, todos são culpados pelos acontecimentos que vêm em suas vidas. Se Deus é justiça, ninguém recebe o que não merece. Tá bom, gente? Se queremos fugir à ação da lei, procuremos educar os nossos pensamentos. Procuremos educar os nossos pensamentos. Estou eu lá no Clube Pirassununga fazendo, estou fazendo lá bicicleta, né? Aí tem eu não vou falar o nome que está gravando, porque senão eu vou fazer coisa. Um senhor do meu lado olha para mim e fala: você é parente do fulano? É um fulano importante aí no país, sabe? É só olhar para mim e vocês vão saber quem que é, né? Aí eu falei assim, não. Ele falou: nossa, eu quero ver esse homem morto na minha frente. Aí eu, não, né? A gente não pode, né? Pode desejar mal para o próximo. Aí eu desejo, né? Eu, se pudesse, eu matava ele aqui. Aí eu falei: tudo que a gente deseja volta em dobro para nós. Aí o homem olhou assim para mim, ficou meia hora, nem olhou mais para minha cara. Ele falou: mas meia hora ali, ficou quieto. Então a gente não pode entrar nessa sintonia. Sim. Pode. Eu posso ter minha opinião, gente? Eu posso, não posso? Eu tenho a minha opinião. Né? Eu tenho a minha opinião. Eu torço para um time de futebol, eu gosto de um tipo de roupa, eu gosto de uma marca de carro. Eu gosto, né? Todo mundo gosta. Né? Eu gosto de um tal refrigerante ou não, água. Mas entrar na faixa, não. Eu posso não concordar com as atitudes que ele faz, mas eu não tenho o direito de desejar que ele morra ou de desejar o mal para ele. Eu posso não concordar com as atitudes dele, mas não desejar coisas ruins. Nossa, se a gente desejar o mal, nós estamos sendo cristãos, gente? Não. Estou falando nem de espiritismo. Não estamos sendo cristãos, gente. Cristo não pediu isso para nós. Depois eu vou falar a pena de morte, aí eu vou aprofundar mais um pouco. Se queremos fugir da ação dessa lei, né? Eu não quero ser punido, hein? Eu não estava na guerra. Procuremos educar os nossos pensamentos, mesmo fazendo parte da humanidade, não sofreremos as correções que os fora da lei deverão sofrer. Se já acordamos, não precisaremos mais de quem nos desperte. Porque já está no nosso coração, gente. Eu já sei que numa situação dessa eu vou orar. Vamos orar. Orar para aqueles países que estão em guerra, que parem, os governantes parem de fazer a guerra. Né? Precisamos estudar observando os frutos que resultam do que chamamos de flagelo. Depois de todas as catástrofes, vem a bonança, e o progresso moral se evidencia em várias direções.
aqui tudo bem? Questão 738. A necessidade da destruição se evidencia porque a humanidade fecha os ouvidos ao ouvido do Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, não fazer mal ao próximo, né? E antes desse, dos avisos dos profetas, né? Tem muito antes de Jesus, né? O ser humano somente acorda com violência por dentro de si a violência. As convulsões operadas em toda a terra têm o objetivo de fazer os povos compreenderem a existência de Deus e suas leis, da grandeza do amor e da necessidade de o homem conhecer a si mesmo. Se passamos pela terra vestindo um corpo físico, é porque temos dívidas no cartório. Nós não temos um corpício, porque nós temos dívidas, viu, gente? Onde há promissórias assinadas de muita gente que se encontra bem posta na terra, aparentemente iluminada, mas que ainda não a saudou. Então nós não somos um anjo não, viu? Nós temos um boletim aí para pagar. O boleto está grande. É grande. E eles não parcelam, viu? Não? Não, é só pagamento à vista. Eu sentado em mim, não tem conta. Ah, a gente está parcelado. Tanta vida que a gente fez. Sem algum justo motivo, não precisa das catástrofes. Sendo levado pelos flagelos, ele no mundo espiritual é compensado e também não sofre tanto como pensa, porque é justo e nada tem. O que ele conquistou é seu patrimônio e o acompanha onde quer que seja, ou seja, a consciência nossa tranquila, né, gente? É a consciência nossa tranquila. Os escandalosos, os revoltados, os que usaram para o mal as possibilidades que Deus lhes deu para fazer o bem, a estes o mal, agora ou depois, aparecem em seus caminhos. O que chamamos de destruição, certamente que vem de Deus, não como assombro que linguistamos, né? Não esse nome de destruição, que vai acabar tudo, não é isso, é oportunidade, né? É com a serenidade que o Senhor é capaz de conduzir até a terra, para fazer dela um verdadeiro paraíso. Devemos suportar todos os flagelos com paciência, ponderando sempre e aprendendo as suas lições, na profundidade que elas nos trazem. Existem dois tipos de flagelo na humanidade. Dois. Hoje em dia são evitados muitos flagelos, como as pestes, a fome, graças ao meio de comunicação que ajuda em certo conforto e mesmo amparo na necessidade. Então hoje a gente tem essa possibilidade de, se surgir uma doença no país, né, alguma coisa, já informar, né, conforme a gente teve aqui a Covid, né? Então esses são flagelos que acontecem mesmo. No entanto, existe um segundo, que são karmas coletivos da humanidade, ou mesmo de certos países. Esse os homens devem melhor entender e suportar com paciência, pois são meios, digamos, processos de despertamento das almas em caminho para a luz. Percebem que tem países que nunca entram em guerra? Eu estava conversando com meu filho gosta muito desse assunto, né? Ele até brincou, falou assim: pai, acho que se tiver a Terceira Guerra Mundial, eu vou fugir para a Suíça. Por que a Suíça? Porque a Suíça, na Primeira Guerra Mundial, ela não participou. Ela deixou todo mundo entrar no território dela. Então, pode entrar. Na Segunda Guerra, a mesma coisa. Ah, os nazistas podem entrar? Pode. Podem entrar os aliados? Pode. E ela ficou tranquila. E ela é um país tranquilo até hoje, a Suíça. Entendeu? Então tem países que já são mais bélicos, né? Que jogam tudo na parte bélica. E ele está falando aqui que é melhor a gente entender que alguns fatos são daquele povo, é karma do povo. Entendeu? Mas não nos dá o direito de pré-julgarmos. Ah,
tem que sofrer aqui. Não, isso quem sabe é Deus. É Deus que sabe o que aquele povo vai ter que passar para ele se depurar. E Deus sabe o que vai ter que passar. Até que tem o livro Nossa Nova Caminhada, do médium Nilson César Stuck, lá de São José do Rio Preto, sobre a boate Kiss. Tá? Ele conta a história desse livro aqui, na discografia dos jovens que morreram, né, asfixiados na boate Kiss. Então, quem quiser depois ver o que diz a discografia dos, acho que foram 14 ou 15 ou 17 jovens que psicografaram para que os pais ficassem tranquilos. Os povos da Terra estão à beira de uma provação coletiva. Nossa, vai acabar o mundo? Não, jamais. Mas nós temos que passar por essas dificuldades. Cabendo aos homens lembrar que podem usar de algum socorro na reforma dos costumes, mas, nos parece, as paixões nesta época são ativadas pelas trevas, fazendo os povos se esquecerem das obrigações espirituais. Ou seja, né, gente, ausência de Deus, ausência de uma religião, ausência de conexão com a espiritualidade. Acontece isso. As convulsões geológicas têm uma missão, porque elas são guiadas por engenheiros siderais capazes de despertar os homens para sentimentos sublimados. Quando os homens não atendem os chamados do amor, quando os homens não atendem ao chamado do amor, a dor aparece com toda a sua força. As convulsões exteriores aparecem no cenário do mundo para corresponder às convulsões que existem dentro de cada um, movido pelas paixões inferiores. Quando o domínio cessa, a dor de fora vai desaparecer. Perdão, quando a do íntimo cessa, a de fora desaparece. Então, mais ou menos é isso com relação a essa destruição. Ela ocorre, ela tem que ocorrer, mas está tudo sob o controle de Deus. Hoje, tudo Deus permite que aconteça. Eu vou passar para outra. Deixa eu pular esse dado. Aqui que eu vou passar sobre. Já vou pular a pena de morte. O texto já é extenso, muito extenso. Deixa eu achar aqui pena de morte. Ela não existe mais, mas existia no século XIX. Pena de morte. Já me perguntaram várias vezes, você como espírita, você é a favor da pena de morte? Aí eu pergunto, nós somos a favor da pena de morte? Cabe a quem tirar a vida? Deus. Só ele. Vamos explicar por quê. A pena de morte é um ato inferior entre a humanidade. Quando os povos se tornarem mais mansos, mais compreensivos, mais humanos, quando a sociedade entender a missão de Jesus e passar a viver seus preceitos, certamente que tanto a pena de morte como outras leis que se afinizam com ela desaparecerão da face da terra. A pena de morte, na verdade, ela é uma incoerência. Eu vou te matar para mostrar para você que matar é errado. E ele está matando. Não podemos fugir da realidade. Tudo que existe em forma de lei, mesmo no mundo, é por necessidade dos próprios homens, que precisam se educar. E conforme sua posição na escala da vida, a educação deve ser rudimentar, como os que ali se encontram. Pena de morte é um ato monstruoso. No entanto, Deus permitiu que fosse criada pelos homens para despertar almas que ainda se encontram vibrando
instrumentos que os homens pedem pelos seus atos na vida que levam. Pensemos bem. Se abrissem todos os presídios, manicômios, soltando-se todos os enfermos delinquentes e doentes mentais para as ruas da cidade e o campo, o que poderia ocorrer? As famílias não teriam mais segurança. Pensando assim, podemos notar as bênçãos que representam esses lugares de aprendizado. Não é contra manicômio, penitenciário, presídio, não é contra as leis. Nós nunca desejaríamos a pena de morte e pedimos a Deus que esse processo desapareça do mundo o mais breve possível. No entanto, isso ainda deve demorar. Há um tempo atrás aí, a gente está um pouco longe dessas coisas, vocês percebem? Longe. Infelizmente. Há pouco tempo atrás teve um país muçulmano que o Senado deles lá aprovaram que a mulher seria considerada ser humano. Há pouco tempo. Nós estamos um pouquinho longe ainda, né? Então, até então ela não era ser humano naquele país, né? Então a pena de morte está um pouquinho longe. Então o que a gente tira uma conclusão aqui? As penitenciárias têm que haver? Tem. As regras e as leis dos homens têm que. Senão a gente não teria segurança. Mas como a gente vai entrar na frequência desses que estão lá? Muita literatura espírita, inclusive Chico Xavier, visitava os presídios. Constantemente. Não é uma vez só, não. Constantemente. Aqueles que estão lá, erraram. Eles erraram. Agora, pena de morte para eles não é uma lei de Deus. E quando fala pena de morte, aqui, no livro dos Espíritos não comenta, porque não tinha. Porque o livro é de 1857. Mas nos Estados Unidos e outros países tem o quê? A prisão perpétua. Aí será que, faço essa pergunta aqui, deveremos enquadrar na mesma situação da pena de morte? Não. Será? É uma pergunta para a gente analisar, né? Vai ficar para sempre na cadeia? Acho que dependendo do caso. Tem criança de 9 anos, que eu vi um caso, que foi condenada, matou o irmão, foi condenada Prisão perpétua. à prisão perpétua. Então, é para a gente discutir, né, gente? Mas se você for comparar entre a pena de morte e a perpétua, já há uma evolução aí. Sim. Sim. Perpétua é para conter aquele instinto assassino daquele ser. Porque se você soltar ele na rua, ele vai continuar matando. Estuprando, ele vai, estupra, vai de novo, estupra. Então é uma contenção. Então, para esses casos, não seria a prisão perpétua? Então, Sim, eu pus aqui em discussão, gente. Eu sei que cada um tem um pensamento, né? Está em discussão, nós estamos em discussão. Agora, pena de morte, às vezes a gente ouve e é muito mais comum. Não tem no Brasil a pena de morte. Só no caso de guerra. Mas a gente ouve muita gente, já tinha que matar. Liga a televisão lá que mostra, ó, fulano fez isso, fez aquilo. É muito comum isso, o comentário. A gente ouve isso, né? Mas tem que matar esse cara. Você liga a TV, você não consegue saber outra coisa. Você tem que desviar as balas assim, ó. Você não tem um canal assim que. Aí você entra na frequência. Então. Aí você muda para um outro canal. Tá pior. Põe no desenho, né? Aí eu ponho na Só não põe no pica-pau. Põe no pica-pau, põe Os no bichos lá. Papaléguas. Oh, esse é legal. Põe no Eu meio não animal. consigo assistir. Eu choro de ver um matando o outro. Eu choro, eu não consigo assistir. Me deixa Reino animal. Nossa, eu não Um bicho matando o outro. Eu não consigo. Eu sei que a lei da sobrevivência Põe na TV Aparecida, vai. a TV Aparecida ali. Eu vou na TV Aparecida ali. Pessoal, só
atrasados espiritualmente, tá? Os espíritos. Então, eu repito, os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos uns comparando aos outros, pelos fios do amor e não da caridade. Tem povo evoluído. Tem uma ilha que fica entre a Espanha e a França, tem lá um canal, né? E tem uma ilha no meio. Para não brigar, é da França, é da Espanha, eles combinaram o seguinte: 6 meses é seu, 6 meses é meu. Olha aí que beleza. Olha que exemplo seguido, né? Então, 6 meses, a área da Espanha aumenta, o território. Depois 6 meses, o território francês aumenta. E para daí o presidente dos Estados Unidos sempre vai querer ficar lá. Então. Então, a ideia é mesmo. A ideia é E para quê, né? Dá para Os que nascer nos 6 meses que é da França, você é francês. Se você nascer nos 6 meses que é da Espanha, você é espanhol. Então, tem uma divisa lá, Espanha, Holanda e Bélgica, que passa no meio da cidade. Aí tem uma casa assim que pega bem no meio. Assim. Toma café na Espanha. A pessoa toma café na Bélgica e dorme na Holanda. Mas aí não vai muito longe. A gente é em Santa Bárbara com a Americana. Tem um lugar lá que eles pagam a energia para a Americana e a água para Santa Bárbara. Que é coladinho. É uma avenida que separa as duas. Então, as guerras, esse povo que não é mais atrasado espiritualmente. Né? As guerras, porém, são como operações de socorro em tumor maligno da sociedade. Somente por elas alguns povos acordam para uma vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e violência. Por isso que a gente não pode ficar vibrando né? Porque o plano espiritual inferior já faz isso. E a gente não pode colaborar com ele. Deus sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo. Gente, Segunda Guerra Mundial tem vários fatos em que houve intervenção divina. Porque senão o destino tinha sido outro. Tá? Nitidamente, são fatos reais em que a intervenção divina não permitiu que o resultado fosse outro. Então, o plano espiritual, eles estão durante a guerra, eles estão preocupados. Eles mudam as ideias, fazem mudar as ideias, né? Fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições. É a lei do semelhante curando o semelhante. Onde residem as guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. O amor vai substituir tudo, viu, gente? Então, eu encerro aqui o que eu tinha que falar. Destruição, a lei da destruição, tem um jeito de revogar essa lei, né? Para quem é advogado, né? Vamos revogar essa lei? Vamos. É o amor. O amor revoga a lei da destruição. Tá bom, gente? Estou aberto a perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas. Posso tomar água? Oi? Posso tomar água? É só levantar a mão assim, ó. Levanta assim, ó. Denilson, Vamos fazer isso. destruição com legítima defesa. Por legítima defesa, né? Tem aqui. Você permite procurar aqui? Você estudou também? Mas tem aqui. Ele fala que é intenção que vale, né? Até por outro, né? Até na guerra, né? A intenção. Legítima defesa de outrem também. Eu vou ler aqui que tem. O grande culpado, o assassino. Legítima defesa. O certo não é revidar ao agressor. Ele está sendo instrumento da cobrança do que já foi feito. Aquele que está nos agredindo está sendo cobrado do que já foi feito com ele. Entendeu?
Então, o certo é não revidar, não se nivelar a ele, para não se tornar também um agressor. Quanto à legítima defesa, os verdadeiros caminhos estão com Jesus. Quando o ódio vier ao nosso encontro, criemos uma legítima defesa com amor. Se o violento nos agredir, perdoemos, esquecendo a falta. Se alguém nos rouba, oremos por ele, sem um espírito de vingança. Procuremos ser honestos em tudo que fazemos e pensamos, porque a vida, bem o sabemos, nos retribui o que entregamos aos outros. Eu vou dar o exemplo do Chico aqui da historinha, vou contar de novo. O amigo do Chico Xavier falou: Chico, entraram na minha casa pela segunda vez e levaram tudo. O Chico Xavier falou: graças a Deus. Aí o amigo olhou para mim: como graças a Deus? Você devolveu mais um pouquinho que você devia. Então eu devo ter devolvido muito, porque o que ladrão entrou na minha casa numa época, ladrão, esse guarda de cupim que estava na parede para a gente jogar fora, o ladrão levou. Então, legítima defesa, qual foi a sua pergunta, que foi excelente, acabei pulando aqui na logo. É exemplo da face, né? Se alguém bater na face, você oferece a outra. É difícil. Né? Agora, no início ele diz o seguinte: o agressor pode estar cometendo aquilo que nós fizemos com ele em outra vida. Nós podemos ter sido agressor em outra vida. Então agora a gente precisa o quê? Cortar o ciclo. Vamos cortar, não, agora não. Agora. Ainda bem que na minha profissão, em 30 anos, eu não precisei tirar a vida de ninguém. Pois é, Nem isso que eu ia perguntar. Ia perguntar? Militar, né? Como militar, às vezes você Eu, graças a Deus, precisa Paulo, se defender. eu né? nunca tirei a vida de ninguém. É que nem uma situação, você está lá com sua família, por um cara com uma faca dentro da sua casa, o que você vai fazer? Ah, mata eu com a sua espírito. Não. Eu não quero fazer. É a lei da conservação. Eu acho que o que vai levar em conta isso aí vai ser a consciência, né? Sim. No momento. Você não vai ficar com peso na consciência de ter defendido sua família. A nossa. Se de repente pegar uma filha sua, né? Você. A gente vai se defender, pode até matar, mas. E quando é com a gente, a dor é maior. Né? Ah, mas é comigo agora, né? Quando você vê o outro, ah, mas por que o outro ajuda aquela maneira? Aí quando é com você, né? A dor maior sempre é a nossa, né? A outra dor depois. Nessa parte de legítima defesa, cai muito para quem é militar, né? Que nem alguém invadiu no Brasil, eu tenho que defender o meu povo, minha família. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que deixar, venha, me mate, e mata todo o restante do pessoal. É difícil a gente, no chão, com o pé no chão, raciocinar dessa forma. Tanto que aqui fala da guerra, né? Dos soldados que estão defendendo a própria vida, é um julgamento, né? É diferente dos soldados numa guerra que passam a matar o Brasil. É diferente. É outro julgamento. Tá, gente? A gente está falando de guerra, né? Então aquele que está lá defendendo, foi convocado, né? É diferente daqueles que a gente já viu inúmeras vezes, milhares e milhões de vezes, né? Que o soldado age de uma outra maneira. Eu acho que naquele livro, naquela série Irmão de Arma, não sei quem assistiu, foi história da Segunda Guerra. E o americano falando, não lembro, eu vou indo lá para frente, matar alemão, sendo que eu podia estar tomando uma cerveja com ele agora. Né? Mas eu vou ter que ir lá e matar ele. Quem vai para a trincheira lá nem sabe o que está acontecendo. Eu vou matar o cara que eu não conheço, né? Podia estar tomando uma cerveja, mas eu vou ter que matar ele. Eu tive a oportunidade de conversar aqui em Pirassununga um tempo atrás. Era um senhor que ele foi lá no serviço, no meu trabalho, e comentaram, aquele senhor participou da Segunda Guerra. Aí eu fui conversar com ele, né? Eu gosto. Eu falei: o senhor participou da Segunda Guerra? Sim. O que o senhor é? Eu sou austríaco. Aí eu já conheci na hora. Então, o senhor lutou com os alemães? Sim, eu lutei com os alemães. Aí ele estava contando, né, que ele estava numa trincheira, Segunda Guerra, mas estava numa trincheira. Aí teve uma hora que os russos vieram e foram para cima dele. Ele falou: eu tive que matar o russo, mas eu
não porque eu quis, né? Eu estava para me defender. Eu taquei a baioneta nele, né? Ele morreu o osso. Eu fui atingido também, né? Mas eu não quis o mal dele, eu tinha que sobreviver, né? Não tem como. Né? Não tem. Mexe com o sentimento, né? Que nem você falou, eu não quis o mal dele. Quer dizer, a pessoa não pôs o sentimento naquilo que está fazendo, é a questão do momento A pessoa às ali. vezes mata com raiva, né? É diferente. Ela coloca um sentimento ali. Um fato verídico também, teve um dia de Natal, estava russo de um lado e os alemães do outro, em Stalingrado. Era Natal. Naquela noite eles combinaram, passaram o Natal junto, os russos com Os alemães. os alemães, os russos com os alemães, fizeram o Natal, comemoraram, brindaram, festejaram, terminou, voltou lá. Então, mas é o amor. Nesse momento não havia destruição, porque tinha um amor, né? Então é isso. Igual o índio, quando ele mata um bicho, né? Ele agradece, pede desculpa, porque ele tem que sobreviver, né? Você já viu. Ele pede, né? Desculpa, perdão, mas ele precisava sobreviver, meio de sobreviver. Está destruindo, mas é para sobreviver. Tá bom, gente, mais alguma pergunta? Posso fazer uma pequena conexão? Que entrevista que você deu hoje na rádio, eu achei que ela foi muito bacana, porque o tema foi desafio. Acho que tudo que você falou aqui hoje faz parte também, né, de desafios da nossa vida. E você deixou uma mensagem que eu acho que seria legal, talvez, você reforçar, aumentar esse alcance, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, quando você falava dos desafios, você concluiu que em algum momento, ou em várias situações, todo mundo vai ter um desafio, né? Mas que o que é importante é como a gente vai lidar com aquilo, né? E aí entra essa questão que a gente falou do amor, de tudo isso, eu acho que principalmente a fé, né? Então, acho que seria legal reforçar isso, que todo esse tema faz parte de um desafio. E é como a gente vai lidar com isso. Eu acho que isso é um despertar bacana para todos, aumentar esse alcance dessa missão. Porque a fé nos permite a gente avaliar as coisas de uma outra maneira. Né? Principalmente aquilo que o Chico falava, né? Tudo passa, isso também vai passar. Né? Até as Isso coisas aí, boas tudo que a passam. gente está vendo, lá na frente, futuramente, a gente não vai mais ouvir falar tanto de guerra, de todas essas coisas, também vai passar. Vai passar. Né? Mas é como a gente vai colocar o coração nisso. Até as coisas boas vão passar. Infelizmente. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Ô, Denise, faz um resumo para nós agora. Pode ser em espanhol, viu, Denise? Pode ser em espanhol. Vamos encerrar então? Estamos pedindo licença para a espiritualidade, agradecendo a todas as equipes que estiveram conosco, tanto aqui neste salão como no plano espiritual. Que dentro de nós, a palavra destruição signifique mudança, aperfeiçoamento, que destruição seja colocado de uma maneira como podemos ajudar, como podemos colaborar para que o amor triunfe, a compaixão, enfim, que possamos sempre ter a fé de que tudo vai passar, que tudo é aprendizado
preparar para receber as bênçãos próprias, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo os nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam estas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial o Dr. Bezerra Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, removendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo a energia rosa, atuando sobre os nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento do mundo. Vamos recebendo a energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre as nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados à